E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, do versículo 17 ao 32, e eu irei ler na Bíblia NVI. O texto bíblico diz assim: Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala ao nosso coração. Derrama do teu favor, da tua graça, da sua misericórdia sobre nós e dá-nos, Deus, entendimento da tua palavra, para que a gente possa, Deus, ser transformados pelo teu poder, sermos edificados, Deus, pelo teu Santo Espírito, e que a gente possa sair daqui, Deus, com a disposição em viver o teu evangelho em todas as áreas da nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente entrar na nossa mensagem propriamente, eu quero trazer para vocês um pouco o contexto da carta de Paulo aos Efésios. E Efésios é interessante porque ele se destaca das demais cartas pela sua profundidade teológica, uma linguagem altamente teológica e litúrgica, sendo considerado o escrito de Paulo mais maduro. E essa carta, ela vai enfatizar alguns temas especiais. O primeiro é a unidade da igreja, que é o tema central da carta de Efésios. É porque ali Paulo está ensinando os judeus a não olharem para os gentios de forma recriminatória e vice-versa. Ele está ensinando a diversos povos, a diferentes raças, a conviverem honrando e bendizendo o Senhor Jesus. Porque agora eles são nova humanidade. Além disso, Paulo vai mostrar que Cristo, ele é o cabeça da igreja. Paulo descreve a relação entre Cristo e a igreja em termos de submissão e amor sacrificial. Basta a gente ver Efésios capítulo 5, do 22 ao 33. Paulo está mostrando que a vivência da igreja com Cristo é Cristo se entrega pela igreja, um amor sem medida, um amor que se sacrifica. Em contrapartida, a igreja precisa amar e se submeter a Cristo como seu Senhor, seu orientador, seu direcionador. Nós vemos também uma questão de batalha espiritual. Não essas batalhas espirituais que a gente escuta por aí, mas sobre a gente se revestir da armadura de Deus, mostrando que, de fato,
existe uma guerra acontecendo. De fato, existem duas forças guerreando. Mas o que a gente pode ter a convicção é que a porta do inferno não prevalece sobre a igreja do Senhor. Nós precisamos nos revestir da armadura para que nós não venhamos a nos distrair, para que nós não venhamos a perder o foco, mas permanecer firmes contra a cilada do inimigo, contra os dardos inflamados do inimigo. E existem também algumas implicações teológicas. Na carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai falar da salvação pela graça, da nova humanidade em Cristo. E é interessante porque a gente costuma traduzir um dos textos de Paulo falando assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. Mas essa tradução ela tem um equívoco. Uma tradução melhor seria aquele que está em Cristo participa da nova criação. É nova criação. Porque em Cristo ele não está redimindo e transformando indivíduos, mas ele está transformando, redimindo, salvando toda a sua criação. Um propósito de Deus é macro, envolve o cosmo, envolve a centralidade de uma comunidade que ele chama de povo seu e envolve indivíduos, pessoas que fazem parte dessa humanidade, dessa nova humanidade, povo de Deus em favor do mundo. Essa é a teologia de Paulo, é isso que Paulo está trabalhando. E é por isso que ele vai mostrar a igreja como o corpo de Cristo. Então esse é um panorama, tentei ser bem breve, a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Mas trazendo para nós, para o texto de hoje, se a gente for perceber a nossa realidade ao nosso redor, nós vemos um mundo onde os valores estão cada vez mais distantes dos princípios de Deus. Se na época de Paulo havia o paganismo, parece que a sociedade atual ela vive o neopaganismo. É interessante que os deuses antigos que eram adorados através da sua sexualidade, através de sacrifícios, através de uma devoção temerosa, parece que isso ecoa nos dias atuais e nós adoramos deuses antigos com roupagens novas. Nós adoramos Afrodite, mas agora através da cultura do carnaval, através da cultura da promiscuidade, através da cultura do poliamor e coisas do gênero. Por isso, a carta de Paulo é tão atual, porque ela está dialogando com esse secularismo, está dialogando com esse relativismo moral, que está tentando redefinir o certo e o errado, o preto e o branco, colocando que não é bem assim. É muito melhor a gente falar em 50 tons de cinza. É muito melhor a gente falar de algo mais nebuloso do que a gente tentar taxar alguma coisa de certo ou errado. Afinal de contas, se te faz bem, se te faz sorrir, o que a gente busca é felicidade e por aí vai. No entanto, a palavra de Deus nos chama para uma transformação radical. Devemos abandonar o velho homem e nos revestir do novo. Nos revestir daquilo que Deus quer fazer em nós, através da justiça e da santidade. O apóstolo Paulo, então, escrevendo aos Efésios, ele enfatiza essa realidade, chamando a igreja para viver como filhos da luz. Refletir em si mesmo a luz de Cristo. Refletir em si mesmo os princípios, a normativa de Deus, para que a humanidade possa ver através de nós aquilo que Deus quer fazer. É por isso que o tema da unidade em Paulo é fundamental, porque ele faz eco à oração sacerdotal de João 17, onde o próprio Jesus, ao falar com o Pai, ele vai dizer que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O único modo do mundo lá fora entender que Deus enviou Jesus Cristo é por meio do testemunho, da unidade da igreja. É por meio do testemunho da igreja se portando como filhos da luz. Da igreja se portando
como proclamadores, embaixadores, arautos, mensageiros do Evangelho da Paz. Mas o que isso significa na prática? Como que essa transformação acontece? E como isso se relaciona com a nossa missão no mundo? Eu acho que essas são perguntas fundamentais para que a gente possa trabalhar na nossa mensagem. Para tanto, eu quero contar para vocês uma história. E essa história é tida como verídica. Ouvimos falar de um navio de guerra inglês que navegava pelos mares do sul quando a tripulação descobriu uma ilha desconhecida. Não tinha essa ilha nos mapas. Os marinheiros então desembarcaram para tomar posse dessa ilha e eles hastearam a bandeira britânica. Em seguida, os canhões do navio saudaram a bandeira, rompendo o silêncio da ira. Um homem de longas barbas, roupas mal vestidas, roupas poídas, cabelos compridos, ele foi avistado emergindo das rochas. E esse homem sauda a bandeira e, de repente, ele vai embora. Ele aparece, faz uma saudação à bandeira e some para o meio da mata. Posteriormente, descobriu-se que esse homem era um marinheiro inglês que naufragou anos atrás naquela região. A solidão afetou a mente daquele homem de tal modo que ele conseguiu reconhecer a bandeira, mas ele foge dela, mesmo sabendo que aquela seria a sua única forma de salvação para sair das dificuldades daquela ilha. Por que eu trouxe essa história para nós? Porque o homem sem Deus, segundo Paulo, segundo o que Paulo está falando aqui em Efésios, é que o homem sem Deus não consegue buscar a salvação por si só. Ele pode até perceber onde vem a salvação, de onde vem a salvação, mas essa iniciativa não sai dele. Ele não pode por si só buscar e ter iniciativa em trazer para si essa salvação. Ele reconhece, mas a sua mente já foi tão afetada que pela sua própria razão ou pelas suas próprias emoções, ele foge dessa situação. Ele não consegue por si só ir em direção a ela. É necessário uma intervenção de alguém. Se nós formos analisar a nossa própria vida, o nosso próprio histórico, a gente pode perceber, inclusive nas falas de Paulo, que a salvação não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se vanglorie, mas pela fé. Ou seja, a iniciativa em nos resgatar, ela parte do próprio Deus. A iniciativa em nos resgatar foi Deus nos vendo na miséria. Efésios 2, 1 e 2 vai falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico na sua graça, nos envia Jesus Cristo. Ele é o Redentor. Ele nos vendo escravos do pecado, escravos da nossa própria cobiça, escravos das nossas próprias atitudes. Ele toma a iniciativa. Ele vem e reformula o nosso coração, molda a nossa mente, molda o nosso modo de ver e de viver a vida. Ele traz vida onde antes só havia loucura, onde antes só havia pecado, onde antes só havia morte. É isso que Paulo está tentando explicar para os Efésios. E é isso que Paulo está tentando explicar para nós hoje. O que a gente vai fazer daqui a pouco, como a recepção de novos membros, a iniciação na família da fé, o simbolismo está presente aqui. Por quê? Porque eu não estou apenas entrando numa nova igreja quando eu sou batizado, quando eu professo a minha fé. O que eu estou fazendo é fazendo parte de uma nova família. Uma família que é mais profundo que laços sanguíneos. Mas é o sangue de Cristo que nos forma um e que nos faz filhos de Deus. Para tentar explicar então isso um pouco mais, essa ilustração, a gente precisa entender o estado do homem sem Cristo. Paulo vai dizer, assim eu lhes digo,
E no Senhor, insisto, que não vivam mais como gentios, como os pagãos, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Paulo começa a sua exortação contrastando a vida daqueles que estão sem Cristo com a vida daqueles que vivem em Cristo. O que ele está dizendo é, lá fora, as pessoas sem Cristo, elas são inclinadas às suas paixões. Elas são inclinadas aos seus desejos. Afinal de contas, se eu não tenho esperança na vida eterna, o que me resta é viver os dias que eu tenho nessa vida com toda a intensidade que eu puder viver, cometendo e provando de tudo aquilo que possa de algum modo me dar prazer. É por isso que as pessoas se jogam a todo tipo de imoralidade, a todo tipo de vício, a todo tipo de prazer. Porque afinal de contas, se tudo se resume a essa vida, deixa eu mergulhar na brevidade do tempo que me foi dado pelo acaso, para que eu consiga desfrutar de algum modo em meio à loucura do que é estar vivo. Mas em contrapartida, Paulo vai dizer, vocês não vivem desse modo. Vocês tiveram seus olhos abertos, vocês tiveram suas mentes renovadas. Vocês agora são filhos da luz. Não vivam mais desse modo, porque eles estão obscurecidos no entendimento. Não conseguem compreender verdades espirituais. São ignorantes e endurecidos, ou seja, o pecado cauterizou sua mente e coração. Eles estão entregues a libertinagens e impurezas, sem freio do espírito. Por isso eles se entregam às suas paixões. Essa é a condição do mundo sem Cristo. E a grande questão é, e aqui eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, nós, como igreja, estamos vivendo de modo distinto? Nosso testemunho reflete a diferença que o mundo faz? Tem um teólogo que agora faleceu, chamado Tim Keller. E ele faz a seguinte afirmação. Numa determinada cidade, onde 13% da população é cristã autêntica, essa cidade, essa sociedade tem a sua estrutura transformada pelo Evangelho. As pessoas começam a pensar de outros modos, os direitos humanos passam a ser redefinidos por outros princípios, a educação toma um outro patamar, a saúde pública, a segurança, tudo muda nessa sociedade. Quantos por cento de cristãos nós temos em Santos? Eu tenho certeza absoluta que passa de 13%. Por que a nossa sociedade, então, não está tendo direitos humanos mais coerentes? Uma saúde, uma educação, uma segurança pública melhor? Por que as coisas não estão acontecendo de forma mais solidificada? Talvez porque os filhos da luz não estão vivendo como filhos da luz. A gente vai ter o Legado Cristão no dia 5 de abril. E conversando com o pessoal do Legado Cristão, eles falaram assim, Tiago, deixa eu procurar os conselhos da cidade de Santos. E eles procuraram e eles falaram assim, Tiago, a igreja em Santos, ela brilha pela sua ausência. Não tem uma cadeira em nenhum conselho de uma entidade cristã. Eles não ocupam lugar nenhum no cenário público da cidade de Santos. Nós fomos dispersos, distraídos pelo levar almas para Jesus. E nós esquecemos que nós fomos convidados para ser luz do mundo, para ser sal da terra. Nós começamos a viver dentro de 4 paredes e esquecemos que existe um mundo lá fora clamando por redenção, onde o próprio Jesus disse, a seara está pronta, trabalhadores são poucos.
Será que nós temos contrastado com o mundo lá fora? Seguindo um pouco para frente, tem uma história que eu acho ela muito interessante. Isso aconteceu em Goiás, numa cidade do interior, próximo a Séries. Eu não sei se a expressão está certa. Quem for de Goiás pode me corrigir. Um fazendeiro que não gostava de crente e que nunca permitira que ninguém lhe falasse de Jesus, sem saber, contratou os serviços de um evangélico, que antes de se converter, era ladrão. No entanto, num episódio de fraqueza, esse ex-ladrão voltou às escondidas à fazenda após ter terminado o seu serviço. Ele volta às escondidas à fazenda e rouba uma leitoa daquele homem. E vai embora para casa. Mas quando ele chega em casa, sem conseguir dormir, ele vai no dia seguinte e conversa com o seu pastor. Fala, pastor, eu pequei. Eu fiz aquilo que era errado. E o pastor então fala, volta lá e fala para o seu patrão. E fala que você vai pagar ou com dinheiro ou com serviço. Aquele homem com medo do patrão, por saber que era um homem cruel, violento, com uma fama que permeava a cidade, ele fica ainda uma semana sem ir. Mas depois de uma semana orando, pedindo a Deus coragem, ele vai então, chama o seu patrão, e quando o seu patrão está em frente a ele, ele tremendo do pé à cabeça, ele conta o que aconteceu. Ele pede perdão e fala assim, eu estou sem dinheiro, mas eu vou trabalhar para o Senhor para eu poder pagar a leitoa. O homem, então, ainda de cara fechada, olha para ele. Você está me dizendo que você é crente, mas antes você era ladrão. Você teve uma caída. Você roubou minha leitoa. Mas por você ser crente, você está aqui na minha frente pedindo perdão e querendo restituir? Ele, me dá um minuto. Chama a esposa, chama os filhos, cada filho um troglodita maior do que o patrão, e chega 3 homens junto com o patrão. Ele fala assim, seu menino, repete o que você acabou de me falar. Repete a sua história. Se quando estava só o patrão ele já estava tremendo, agora com mais 3, mas ele vai e repete. E quando ele termina de contar o que aconteceu, ele olha para a esposa e para os filhos e diz assim, se ser crente é ter coragem de reconhecer o erro, pedir perdão e restituir, a partir de agora todos nós somos. O que a gente precisa fazer para ser batizado? É interessante, porque o chamado de Deus para a nossa vida é um chamado para uma transformação. É um chamado para uma metamorfose. O texto que a gente leu disse, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, aquele que fazia isso, aquele que fazia o outro. Em Cristo, você precisa deixar as antigas práticas para trás e se revestir do novo homem que se renova a cada dia. O chamado de Deus para a nossa vida é uma redenção diária. É por isso que Paulo vai dizer, todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por seus desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proeminentes da verdade. Ou seja, a vida em Cristo tem 3 passos fundamentais. Primeiro, despojar-se do velho homem. E aqui há uma luta diária. Porque apesar do verbo estar no imperativo, faça isso. Ele implica numa continuidade. Eu tenho um posicionamento pontual, real, verdadeiro, eu abro mão, mas eu preciso continuamente abrir mão. Eu tomo uma posição radical, Deus, eu não quero mais fazer isso, mas eu preciso de uma posição contínua. Continua a me ajudar, continua a trabalhar no meu coração. É mais ou menos a história daquele homem que perde a sua filha, mas Jesus fala assim para ele, crê somente. E o homem diz, Senhor, eu
creio, mas ajuda-me na minha fé. Senhor, eu sei quem você é, mas o meu coração tropeça. Eu sei quem você é, mas às vezes a minha mente se distrai. Eu sei quem você é, mas às vezes eu me disperso. Então ajuda-me na minha fé. Ajuda-me na minha caminhada. O despojar-se do homem, do velho homem, quer dizer, eu preciso abrir mão de algumas práticas. Mas eu preciso constantemente falar com meu Pai e falar com meu próprio coração. Não se deixe levar pelas inclinações da carne. Segundo, renovar a mente. A mudança começa de dentro para fora. É aquilo que Romanos 12:2 vai falar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O único modo da gente experimentar da graça de Deus, da vontade boa, perfeita e agradável a Deus, é a gente se permitindo ser transformado na mente, no coração. É a gente começar a beber de novas fontes. É a gente abrir mão dos ídolos do coração, abrir mão dos deuses que a gente segue, aqueles que a gente tem como ídolos, seja na área da política, seja na área da intelectualidade, seja alguma pessoa que a gente se espelha, e a gente começar a falar assim, isso que eu tenho seguido, isso que eu tenho buscado, essa pessoa que eu tenho tentado seguir os passos, ela me aponta para Cristo? Ou ela tem me apontado por caminhos tortuosos? Eu preciso renovar a minha mente. E a renovação significa, eu preciso colocar em xeque a criação dos meus pais. Eu preciso colocar em xeque o que a cultura está me dizendo. Eu preciso colocar em xeque o meu próprio coração e o meu modo de ver a vida. Eu preciso colocar em xeque as verdades que eu tenho. E perguntar, tudo isso está de acordo com o Evangelho do Senhor? Tudo isso me aponta para Cristo? Ou tem me desvirtuado daquilo que Ele me chamou para ser e para viver? E terceiro, é o revestir-se do novo homem. Em Cristo, recebemos uma nova identidade e nossa vida agora deve refletir essa realidade. É uma nova natureza. E é interessante porque Efésios vai falar que antes a nossa natureza era uma natureza de escravo. Nascemos no exílio. Nascemos distantes de Deus, entregues ao poder de Satanás. Mas ele fala que ele nos resgatou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Ou seja, nós temos uma mudança de status, nós temos uma mudança social, nós temos uma mudança política. O nosso Senhor agora não é mais Satanás, o nosso governante não é mais Satanás, mas é o próprio Deus. Nós temos uma mudança enfim, em todas as áreas da nossa vida. É para isso que Ele nos chamou. Deus é quem nos regenera e nos capacita para viver dessa forma. Para a gente poder seguir, então, uma última ilustração. Certo homem, ele foi fazer um turismo e chegou numa cidade. Essa cidade, coberta de montanhas e neves, havia uma pequena igreja no alto do morro, e aquilo saltou aos olhos do homem. E ele pergunta então pro rapaz da recepção do hotel, nossa, que igrejinha bonita, me conta um pouco da história dessa igreja. E ele disse, um certo homem, já na sua fase terminal, ele construiu essa igreja e doou para a cidade com uma condição, nunca colocar luz elétrica nessa igreja. E nem no caminho. E aquele homem então fala, por quê? Ele diz, à noite você vai ver. E à noite, conforme chegou o horário do culto, ele via uma luzinha andando pelo morro, de repente uma outra luzinha aparecia na montanha, de repente uma terceira luzinha, um grupo de luzinhas, e de repente aquela igrejinha, antes escura, agora estava toda iluminada. O princípio que aquele homem queria deixar para aquela cidade e para os turistas que lá passavam é que a igreja se faz, não por causa da estrutura, mas por causa das pequenas luzezinhas que se juntam para trazer uma iluminação para o local. Pequenas luzezinhas, chamas de vela, que quando se juntam,
conseguem iluminar todo um local, toda uma região. Nós sozinhos somos apenas uma luzinha. Qualquer vento vai nos apagar. Mas Cristo nos chamou para ser corpo, para nos juntarmos como velas, para nos juntarmos como fonte de luz, como aqueles que mostram a luz de Cristo. E ao fazer isso, o mundo vai crer que Ele nos enviou. A vida transformada, ela tem implicações para o dia a dia. Paulo vai dizer, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Paulo agora torna o ensino prático, mostrando áreas específicas onde essa nova vida deve se manifestar. E ele vai dizer que essa nova vida se manifeste na honestidade. Parem de mentir. É interessante porque a gente vive fazendo aquelas mentirinhas. A gente vive tentando distorcer um pouco a verdade, ou omitir alguns fatos, ou fingir que nada está acontecendo. Um psicólogo amigo meu, certa vez disse, Tiago, todo ser humano, quando sai da sua casa, vive um baile de máscaras. Todo ser humano, quando sai da porta da sua casa, veste a sua máscara. Seja ela a máscara do engraçado, a máscara do sério, a máscara do intelectual, do belo. Cada um vive a sua máscara. E coloca-se a sua máscara para que possa ser aceito, para que os seus erros não venham a ser evidenciados. Ou como diz aquela música, não sei se é do Cazuza ou do Frejá, eu vou tratá-la bem para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Ou seja, eu vou tentar fingir que eu sou melhor do que eu sou. Eu vou tentar fingir que eu sou diferente de quem eu sou. Eu vou tentar colocar uma máscara para que as pessoas me aceitem. Para que quando conseguirem perceber quem eu sou de fato, agora já tem que conviver. Agora já tem que me aceitar. Que Paulo está dizendo, não mintam. Não distorçam a verdade, porque isso não faz parte do corpo de Cristo. Segundo, quando você se irá, não peque. Desenvolva a sua ira. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade nesse ponto. O meu pecado é a ira. Às vezes no trânsito, você quer descer do carro, você quer falar algumas coisas e tal. Mas quando eu olho para Jesus, ele se irou. A Bíblia fala inúmeras vezes que Deus se ira, mas ele usa da ira para algo santo. Ele usa da ira não para dar a luz ao pecado, mas ele usa da ira para refletir a sua glória e a sua majestade. Se eu deixar com que a minha ira me faça pecar, eu me distancio da palavra de Deus, eu me distancio da vontade de Deus. Mas eu posso olhar para algo que me ira e falar assim, Senhor, já que isso me incomoda, o que eu posso fazer a respeito? Já que isso me tira a paz, me usa como agente de transformação para essa situação. Já que isso me tira do prumo, ao invés de eu olhar para o problema e falar assim, alguém precisa resolver, Deus me usa para resolver essa situação. Ao invés de eu terceirizar a culpa, que eu tenho um posicionamento para gerar transformação. E por fim, nas palavras. Nossa fala deve edificar e não corromper. Às vezes, a nossa boca tem uma arma mais mortal do que qualquer calibre que a gente possa carregar. Às vezes, a gente usa a nossa boca para ser letal contra aqueles que nós mais amamos, para ser letal contra aqueles que convivem conosco. Quantas vezes a nossa palavra não destrói, não magoa, não gera rachaduras no coração que vão ficar para todo sempre? Quantas vezes que a nossa boca profere coisas que, apesar do momento seguinte a gente se arrepender,
a Bíblia fala que são como flechas lançadas ao acaso. Pegadas de volta, não dá. As marcas ficaram, as dores se instauraram. E a cura, às vezes, pode levar tempo. O que Paulo está dizendo é: cuida com a sua boca, cuida com as suas palavras, pense antes de falar. E ele encerra chamando o povo à graça e ao perdão. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. É interessante porque o referencial do perdão não é: poxa, mas fulano é tão bonzinho, mas fulano te ajudou tanto, mas fulano, eu sei, ele errou, mas no fundo, ele é um bom coração. Paulo não fala isso. Paulo fala o seguinte: fulano errou contra você, o que você fez levou Cristo para a cruz. E se o Cristo, que foi morto pelos seus pecados, foi capaz de te perdoar, não existe ofensa que o outro possa cometer a você que não seja digna de perdão. O nosso referencial precisa mudar. A gente costuma se nivelar para baixo. Paulo nos coloca no nível de Cristo. Se ele me perdoou, sendo eu um miserável inimigo de Deus, se ele que conhece minha mente e meu coração foi capaz de me dar graça, quem é o outro e o que o outro pode fazer contra mim que seja maior do que aquilo que eu fiz contra Deus, de modo que eu não venha perdoá-lo? Não dá. Por isso eu preciso viver a graça. Assim como fomos perdoados, devemos estender esse mesmo perdão aos outros. Para a gente fechar, por isso Paulo fala: vivam como filhos da luz. A mensagem é clara: em Cristo somos transformados, e essa transformação deve ser visível ao mundo. Nosso chamado missional não é apenas para falar do Evangelho, mas para viver o Evangelho de maneira que os outros possam ver a luz de Cristo em nós. O que a gente deve se lembrar então, antes da gente ir embora? 1. O homem sem Cristo vive na escuridão. 2. O cristão foi chamado para se despir do velho homem e a vestir-se da nova identidade em Cristo. 3. Essa transformação deve ser prática e visível em toda a nossa conduta diária. Que nós então possamos ser esses faróis que iluminam, que geram cura, que geram vida, que geram direção, e que Deus nos capacite pelo seu Santo Espírito para testemunhar com santidade e com amor. Vamos orar mais uma vez?